Pois é, apesar de tudo, né? Apesar de todas as evidências, Fabiana, a falta de água nas torneiras dos cidadãos, não só aqui na capital, mas também no interior, apesar disso tudo, apesar de toda a orientação feita pelo Ministério Público para que fosse decretado um racionamento, apesar de todas as evidências da Agência Nacional de Águas mostrando que é preciso controlar um pouco mais o fluxo de água na capital, ainda assim o governo continua insistindo de que não há necessidade de racionamento. E as pessoas continuam sofrendo com isso, né? Infelizmente. Bem, um outro assunto. O contrato entre a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp é irregular, segundo Vladimir Antônio Ribeiro, ex-consultor do governo federal na Lei Nacional de Saneamento Básico. O depoimento do advogado especialista em direito do saneamento básico ocorreu nesta quarta-feira durante a terceira reunião da CPI da Sabesp na Câmara dos Vereadores. A reportagem é de Anelise Moreira. O contrato entre a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo é irregular, oneroso e nulo, disse Vladimir Antônio Ribeiro, ex-consultor do governo federal na Lei Nacional de Saneamento Básico. O advogado apresentou a análise do documento na terceira reunião da CPI da Sabesp, instaurada para investigar o cumprimento do contrato na Câmara de Vereadores. Ele diz que o contrato só deveria ser firmado após o município ter feito um plano de saneamento. É nulo porque não obedeceu à legislação federal. A legislação federal previa certos requisitos para a celebração do contrato, os requisitos não foram atendidos, logo ele é nulo. Agora, o fato de ser oneroso não é que ele seja ilegal. O contrato oneroso é um tipo de contrato que as receitas do serviço atendem a outros interesses além do serviço. Então, como não há plano municipal aprovado pela Câmara Municipal, o município não pode celebrar contratos. Como não há o plano, legalmente falando, porque não houve um projeto de lei com esse conteúdo, não há também o cumprimento do requisito que tornaria válido o contrato. Então o contrato ficou inválido por esse motivo e por um outro também, porque o contrato de São Paulo, na sua equação econômica financeira, não segrega o recurso que é arrecadado no município para ser investido em saneamento, permitindo, por exemplo, que parte dos recursos de tarifa que a população paga sejam transferidos na forma de lucros, seja para o Tesouro Estadual, seja para os acionistas privados da Sabesp, o que a princípio, no meu entendimento, é ilegal pelo regime do contrato de programa, que foi o tipo de contrato usado aqui no município de São Paulo. Segundo o especialista em direito do saneamento básico, esse plano deveria ter sido apresentado pelo Executivo em 2010, data em que o contrato entre Estado e município entrou em vigor ainda na gestão de Gilberto Kassab. Para Vladimir, as três partes envolvidas no contrato deveriam ter verificado que esse documento era ilegal. Para o presidente da CPI da Sabesp, o vereador Laércio Benco, do PHS, a questão do plano é controversa, pois houve aprovação de um projeto de lei referente a essa temática em 2009. Eu acho que essa lei já supre essa necessidade, porque nessa lei está bem claro no parágrafo único que foi citado, que diz que depois o plano seria mandado para a ciência e não aprovação, em que pese na lei orgânica a Câmara Municipal teria competência para isso, ela devolveu a competência para o Executivo quando aprovou essa lei em 2009. Benco ressalta que a questão mais grave que deverá ser investigada é a lucratividade de acionistas que consta no contrato, pois esse lucro não é revertido em melhorias no fornecimento de água. Um contrato que é oneroso, um contrato cujo preço serve para remunerar acionistas, você ser contratado sem licitação, nós estamos beneficiando algumas dezenas de acionistas em detrimento de milhões de pessoas que estão sem água na cidade de São Paulo. Então essa é uma questão absurda, é uma questão que merece ser tratada com todo o carinho e que vamos começar a estudar com mais profundidade. Durante a reunião desta quarta-feira foram votados 7 requerimentos. Um deles é referente ao acompanhamento da situação dos hidrantes na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, 1 em cada 10 hidrantes estão em condição de uso. O requerimento foi feito pelo relator da comissão, o vereador Nelo Rodolfo. Segundo ele, o caso veio à tona com a falta de água em um incêndio que ocorreu na favela do Piolho, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, no último domingo. A Prefeitura discutiu muito com o governo do Estado e com a própria Sabesp de quem que era a competência dos hidrantes. E o contrato atual da Prefeitura com a Sabesp prevê que a manutenção dos hidrantes é por parte da Sabesp. Por isso nós estamos oficiando a Sabesp para se regularize essa situação. Existe também
um processo no Ministério Público de São Paulo, e o Ministério Público vai concluir esse trabalho na próxima semana, no próximo dia 18, mostrando essa mesma situação que foi apontada hoje dentro da CPI. Nós vamos ter uma reunião no Ministério Público, nós aprovamos aqui uma série de diligências que nós vamos fazer na cidade de São Paulo, no Jardim Manacá, na própria favela do Piolho, onde faltou água porque os hidrantes não estavam funcionando, segundo os bombeiros. Nós vamos fazer uma série de diligências e pedimos também uma série de relatórios que nós vamos aguardar que a Sabesp nos envie. Os vereadores da CPI irão se reunir nesta quinta-feira com o Ministério Público de São Paulo para acompanhar a investigação dos hidrantes. Na próxima reunião da comissão, dia 17, foram convocadas 4 autoridades. Uma delas é a presidente da Sabesp, Dilma Pena. Anelise Moreira, Rádio Brasil Atual.